Glória a Deus. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus. Obrigado por mais esse encontro, por mais essa noite, em que estamos na sua presença, congregados. Obrigado porque podemos te chamar de Pai. Obrigado porque nós somos a tua igreja, nós somos a noiva do Cordeiro. Obrigado por todo o cuidado. Obrigado porque eu sei que o Senhor está zelando pelas nossas vidas, zelando pela nossa família, zelando pelos negócios, zelando por todas as coisas, porque os teus olhos percorrem a terra em busca dos teus fiéis. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus, pela tua graça, pelo teu Espírito, pela dádiva da justiça. Obrigado, Senhor, por toda a perfeição em Cristo. Obrigado pela substituição. Obrigado porque Jesus foi na cruz no nosso lugar. E através do sacrifício da cruz, Ele nos deixou perfeitos. E através da sua ressurreição e do seu Espírito, nós recebemos a completa redenção e a completa remissão de todos os pecados. Obrigado porque o Senhor tornou o seu Espírito o penhor, a garantia da nossa herança. Obrigado porque nós temos uma herança em Ti, Senhor. E que nessa noite os nossos olhos estejam abertos, que o Senhor venha abrir os olhos do nosso coração. O Senhor venha iluminar o nosso entendimento, para que possamos entender todo o nosso posicionamento em Cristo. E que a verdade posicional em Cristo, ela seja completamente absoluta nas nossas vidas. E venhamos a interferir em toda e qualquer circunstância terrena, em nome de Jesus. E de acordo com essa substituição e com esse posicionamento em Cristo, eu quero declarar aqui, Senhor, curas. Quero declarar um povo curado, um povo sarado, um povo blindado em nome do Senhor Jesus, um povo restaurado em nome do Senhor Jesus. Declaro curas físicas agora, curas emocionais, espirituais, em nome do Senhor Jesus. Declaro negócios abençoados, portas abertas, em nome de Jesus. O Senhor promovendo o seu povo, enriquecendo o seu povo, manifestando as bênçãos financeiras. Porque nós entendemos que o dinheiro é um bom servo, vem para servir a tua igreja e para promover o teu reino, Senhor. Então que o Senhor venha despertar corações e venha nos dar a mente próspera de Cristo, que a tua prosperidade se manifeste. Eu profetizo isso hoje, em nome de Jesus, a prosperidade de Cristo nas nossas vidas. Porque Ele viveu a nossa pobreza, para que através da pobreza que Ele viveu, nós venhamos manifestar toda a riqueza em nome de Jesus. Obrigado pela sua graça. Obrigado porque nós somos a igreja que ensina, prega e vive o evangelho da graça de Deus, a doutrina de Cristo. E nós não queremos outra coisa, nós não queremos outro fundamento na nossa vida a não ser Jesus Cristo. Te louvamos, Pai. Te glorificamos, abençoamos as famílias aqui representadas nessa noite, as pessoas que estão conectadas conosco através dessa transmissão, que elas sejam abençoadas, em nome do Senhor Jesus, amém. Glória a Deus. Você pode sentar, querido, na presença de Deus, aplaudindo Jesus com alegria, aleluia. Deus é bom, amém. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Jesus é muito bom, aleluia. Graças a Deus. Que bom que você veio, amém? Glória a Deus. Os meus amigos de São Paulo estão aqui, Nádia, Eliseu, Samara, são bem-vindos à nossa igreja, discípulos amados. Estamos juntos desde 2007, 2008, né? Por aí, graças a Deus, já vivemos grandes coisas no Senhor. E Deus trouxe eles para um tempo de férias aqui no Balneário Camboriú. Estamos juntos esses dias. Ficarão conosco até dia 25, mais ou menos, né? Glória a Deus. E dia 23 de janeiro nós teremos aqui o meu pastor pregando. Vai ser uma bênção, pastor Sebastião Almeida. Ele vai pregar domingo às 10 da manhã. É um mestre da palavra, onde tenho sido muito abençoado pela vida dele. Dia 23 de janeiro. Não esqueça, marque essa data aí na sua agenda. O pastor Sebastião vai estar aqui, amém? Deus usando a vida dele tem me instruído muito, tenho sido discipulado constantemente. A gente tem vários discipulados pela semana, no mínimo 2 discipulados por semana, tem sido bênção. Glória a Deus, ele vem para abençoar a gente com mais conhecimento, com mais sabedoria
da parte de Deus, amém? Glória a Deus. 2022 é o ano da sabedoria de Deus. Sabedoria Hassed, sabedoria de Deus, sabedoria Biná, sabedoria dos céus. Essa sabedoria não está nos livros escritos pelos homens. Essa sabedoria coach nenhum pode te dar. Essa sabedoria não está em nenhum curso, nenhuma MBA, nenhuma faculdade, nenhuma universidade pode te dar. A sabedoria que vem de Deus, a sabedoria Hassed, a sabedoria Biná. Isso somente Deus pode dar. É a sabedoria de como tudo foi feito, é a sabedoria de como Deus organiza todas as coisas nos céus. E essa é a sabedoria que Ele vem para derramar nas nossas vidas nesse ano de 2022. E essa sabedoria de Deus, ela gera aceleração. Obrigado por um aleluia. A sabedoria de Deus, ela gera aceleração. Glória a Deus. Tempos de aceleração. Nós estamos vivendo os últimos dias na terra, os últimos anos da igreja na terra. A era da graça vai acabar. Entende? Um dia, essa era da graça, que é a era da igreja, vai acabar com o arrebatamento da igreja. E virão tempos de tribulação. Mas antes que acabe esses dias, Deus então vai acelerar as coisas, sabe? Porque tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa ainda para ser conquistada. Tem vidas para serem transformadas, tem países, nações, cidades para serem transformados. Ainda precisamos manifestar uma grande prosperidade na terra. O mundo precisa conhecer o poder e o governo da igreja de Jesus na terra, amém? Isso vai manifestar, por isso esse ano de sabedoria de Deus, que é o tema que nós vamos abordar o ano inteiro, sabedoria de Deus, a sabedoria Hassed. Esse ano ele vai trazer muita aceleração na tua vida em nome de Jesus. Prepare-se para viver 10 anos em um ano. Glória a Deus. 10 anos em um ano. Deus pode fazer. Amém? Ah, pastor, mas como é isso? Deus pode fazer. Quando você lê João capítulo 2, nas bodas de Caná, acaba o vinho, certo? Aí Jesus de repente pensa, não, tudo bem, acabou o vinho, pega as talhas, traz a água, e Jesus transforma a água em vinho. E aí vem o maître e toma aquele vinho, e ele fala, esse vinho é o melhor da terra. Esse vinho é o melhor, deixar o melhor vinho para o final. Você sabe quantos anos leva para você fazer o melhor vinho? 16 anos. No mínimo, 16 anos para você ter o melhor vinho na terra. Jesus fez em segundos. Jesus colocou 16 anos em simplesmente segundos. Falou assim, pega a água aí, eu vou transformar a água em vinho. Em segundos, ele teve o melhor vinho, que demora 16 anos. Aleluia! Esse é o Deus que nós servimos. E esta é a sabedoria de Deus que vai estar ativada na minha vida, na tua vida, nos teus negócios, em tudo que você tocar a mão, na tua família. Prepare-se para um tempo de aceleração. As coisas vão acontecer muito rápido em nome de Jesus. Chega de procrastinação. Chega da angústia do tempo que as coisas não acontecem. Não, vai acontecer grandes coisas, grandes manifestações de Deus, porque nós estamos vivendo o ano da sabedoria de Deus, e a sabedoria de Deus, ela gera aceleração. Glória a Deus por isso, amém? E queremos pregar hoje, nessa noite, Deus colocou uma palavra no meu coração, e eu quero poder, pela graça de Deus, ministrar uma série de ministrações com o tema, tendo um coração segundo o de Deus, amém? Tendo um coração segundo o de Deus. Hoje é a primeira ministração desse tema, onde nós vamos descobrir o que é ter um coração segundo o de Deus, como ter um coração de Deus. Nós vamos abordar muito a vida do personagem Davi. Deus disse para Davi, este homem é segundo o meu coração. Nós vamos abordar isso, amém? Então abra sua Bíblia em Provérbios capítulo 4 e verso 23. Aleluia. Acharam aí? Olha só. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Repetiu o verso. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procedem as fontes da vida. Amém? Sabe de uma coisa? Deus vai agir na sua vida ou não agir de acordo com o que está no teu coração.
Amém. Como é que está teu coração? Faz uma análise de como está o teu coração, os teus sentimentos, a tua alma, as tuas emoções. Se algo que a palavra de Deus nos ensina a guardar é o nosso coração, nosso sentimento, as nossas emoções, guardar o nosso coração. Por isso que Jesus disse, olha, não se turbe o vosso coração. Jesus, no final do seu ministério, antes de ir embora, ele falou assim, não se turbe o vosso coração. Nós precisamos aprender a ministrar os nossos corações. Nós precisamos aprender a guardar, a proteger, a cuidar aquilo que entra no nosso coração, aquilo que permanece no nosso coração. Nosso coração deve estar limpo. Jesus disse em Mateus capítulo 5, na bem-aventurança, bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a quem? A Deus. Como é que eu consigo ter revelação de Deus? Se o meu coração ele está amargurado, entristecido, com rancor, não dá. Você não consegue ver Deus ou ter revelação das coisas de Deus com um coração ressentido. Você tem que guardar o seu coração. Primeiro, você, nessa questão de guardar o coração, de você purificar o coração, manter o coração limpo. Amém? Olha para a pessoa que está do seu lado e diz para ela, mantenha. Não, ela não entendeu. Fala, mantenha o seu coração limpo. Manter o coração limpo. Sobre tudo que se deve guardar, guarde o coração. Proteger o coração. Não deixe qualquer coisa entrar no seu coração. Não entregue o seu coração a qualquer situação, a qualquer coisa. Tem gente que acredita em tudo. Tem gente que se apaixona 10 vezes por dia. Alguém chamou de lindo, falou assim, ai, já fica apaixonado. Tem gente que é assim, que não tem um coração guardado. Eu conheço gente assim, que se apaixona assim. Ai, que linda, já se apaixona. Entende? Então tem que guardar o coração em nome de Jesus, amém, queridos? Sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Tome cuidado do seu coração. Não deixe pessoas erradas entrar no seu coração. Não tenha conexões erradas com pessoas que são ímpias, pessoas que não querem Deus. A única conexão que eu tenho com o ímpio é falar de Jesus para ele, falar da graça de Deus para ele, informar ele que ele é salvo, informar ele que ele é perdoado, que ele precisa se arrepender e receber a salvação, e receber o perdão dos seus pecados, e deixar de ser ímpio. Eu não posso ter associação, negócios, com pessoas que estão em desacordo com a palavra de Deus. Porque senão isso vai atrapalhar o seu coração, vai atrapalhar suas emoções, vai atrapalhar a sua vida. Você tem que se guardar. Por isso que a palavra fala sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Então, primeira coisa, para você ter um coração segundo o de Deus, você precisa aprender a guardar o seu coração, a ministrar o seu coração e a manter o seu coração limpo. Porque Deus vai agir de acordo com o seu coração. Amém? Abra sua Bíblia em primeira carta de João, finalzinho da Bíblia, capítulo 3. Primeira carta versos do apóstolo 19, João, capítulo 3, versos 19. Amém? Vamos ler. E nisto conhecemos que somos da verdade, bem como perante Ele tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Verso 21. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos. Olha só, não é importante guardar o coração, ter coração limpo e ter um coração em confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento não é lei, amém? Não é doutrina. O seu mandamento é que creiamos em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos, que não é doutrina, que não é os ensinos de Moisés, esses mandamentos, repito, é crer no nome de Jesus e amar uns aos outros. Repete comigo, os mandamentos da nova aliança é crer no nome de Jesus e amar uns aos outros. Não é 10 mandamentos, não são as leis de Moisés.
Amém? Não são as doutrinas das igrejas ultrasantas, que a nossa igreja é santa. Amém? Nós não somos ultrasantos. Amém? Deus não vem buscar ultrasantos, Deus vem buscar os santos. Glória a Deus. Então qual que é o mandamento, querido? O mandamento é crer no nome do Senhor Jesus e amar uns aos outros. Glória a Deus. Verso 24, repetindo, e aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós pelo Espírito que nos deu. Glória a Jesus. Poderoso isso. Se entrar no teu espírito como revelação, essa leitura de primeira carta de João, capítulo 3, dos versos 19 a 24, se isso entrar no teu coração, prepare-se para grandes manifestações de respostas de Deus, prepare-se para receber de Deus tudo aquilo que você pedir. Não sou eu que estou falando, é a palavra que está falando. Então o que tem que acontecer? Nós temos que tranquilizar. Veja só, se o seu coração hoje, em nome de Jesus, se o seu coração está hoje entristecido, amargurado, ressentido, preocupado com alguma coisa, turbado com alguma coisa, tranquilize o seu coração. Amém? Curva a sua cabeça, deixa eu orar por vocês. Pai, em nome de Jesus, estou orando aqui para os seus filhos receberem habilidade para tranquilizarem o coração. As pessoas que estão conectadas conosco nessa live também, Senhor, e as famílias aqui representadas, que todos recebam nesse momento uma habilidade dos céus, para não estarem preocupados com dinheiro, com ansiedade por nenhum problema da terra, para não estarem com a mente longe do Senhor, para não estarem com medo, ressentidos, amargurados, sem liberar perdão. Em nome de Jesus, recebam agora, pesados nos vossos corações, em nome de Jesus, tranquilizem o vosso coração, em nome de Jesus, amém. Amém. Então a palavra fala que nós temos que tranquilizar o nosso coração diante de Deus, porque Deus não nos acusa. Amém. Glória a Deus. Sabia que Deus não nos acusa? A acusação é o do adversário. Por que o nome do diabo se tornou Satanás? Porque ele é acusador. Sabia que quando você acusa pessoas, você não está no ministério de Jesus, está no ministério inimigo. O ministério do inimigo de Jesus, do inimigo número 1 da igreja, é o ministério da acusação. Fica apontando, fez isso, fez aquilo, está errado isso. E faz disso que é a pregação da sua vida, faz disso que é a forma de ensino da sua vida, do seu ministério, da sua família. Não faça a acusação, ensino na sua casa. Tire a acusação de dentro da sua casa, amém? Em nome de Jesus. Retirem a acusação. Pare de apontar o dedo, guardem o coração, tranquilizem o coração, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós temos que ter esse coração limpo. O verso 20 diz, pois se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Mesmo que o teu coração agora esteja acusando você de alguma coisa, saiba, Deus é maior. Repete comigo, Deus é maior do que o meu coração. Deus é maior do que os meus sentimentos. Amém? Deus é maior. Então, tranquilize o seu coração em nome do Senhor Jesus. Verso 20. Verso 21, melhor. Amados, se o coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. Queridos, olha, presta atenção. Aprenda a ir diante de Deus com um coração que não tem acusação. Aprenda em nome de Jesus, entenda isso. Procure ir diante do Senhor com um coração limpo, sem acusação, sem coisas que te condenem e sem coisas que condenem os outros, porque é muito ruim você ir diante de Deus com o coração pesado, com o coração entristecido, com alguma amargura. Em nome de Jesus, mantenha o coração limpo, porque se o coração estiver limpo, você vai ter confiança. E a palavra aqui está dizendo, e aquilo, verso 22, aquilo que pedimos dele, recebemos. Olha só, o coração limpo, o coração tranquilo, o coração abençoado, um coração em paz, é um coração segundo o coração de Deus. É um coração que está de acordo com o coração de Deus. Amém? Esse coração, essa pessoa, vai diante de Deus com qualquer pedido, com qualquer situação.
e vai diante de Deus dizendo assim: Deus me abençoa, Deus abra as portas, Deus, eu profetizo saúde na minha casa, Deus, eu profetizo saúde nos meus negócios, e vai acontecendo as coisas, e Deus vai dando, e Deus vai manifestando, e Deus vai respondendo, porque o coração está limpo, está tranquilo, é um coração sem qualquer tipo de acusação diante de Deus, é um coração sem medo, amém? Olhe para a pessoa do lado e diz: não tenha medo. Sabia que existe na palavra de Deus 365 vezes a palavra não temas? Na palavra de Deus está escrito 365 vezes não temas, uma para cada dia. Amém? Todos os dias a palavra te diz: não tenha medo, eu estou contigo. Estou com vocês, não tenham medo. Glória a Deus. E os mandamentos que a graça prega é esse. Essa confiança em Deus, é crer no nome de Jesus. Nós temos algo poderoso. Repete comigo: o nome de Jesus é o meu patrimônio. É algo poderoso o nome de Jesus. A palavra fala que pelo nome de Jesus, pelo poder do nome de Jesus, todo joelho se dobrará, no céu, na terra, até debaixo da terra. Nome poderoso. Já falei para vocês aqui, a antiga aliança revelou mais de 8 nomes de Deus: Jeová Samá, Jeová Rafá, Jeová Roi, Jeová Tzidkenu, Jeová Mikadosh, e por aí vai, tantos nomes de Deus, cada um representava algo, um benefício, uma redenção para o povo. Mas quando veio a nova aliança, Deus nos deu apenas um nome, e ele representa todos os nomes redentores de Deus na palavra, e esse nome é Jesus. Só precisa clamar o nome de Jesus. Já experimentou no momento da pressão, no momento da dificuldade, você fala assim: Jesus, tudo para, tudo converge a teu favor, tudo vai abrir as portas, tudo vai melhorar. Quando você fala em Jesus, tudo melhora. Então nós temos que aprender a guardar esse coração, manter esse coração limpo, manter o coração limpo, porque tudo que eu pedir ao meu Pai, Ele vai me dar. Então, quando eu associo um coração limpo a crer no nome de Jesus e também a amar uns aos outros, eu cumpro a palavra de Jesus, que Jesus disse lá em João capítulo 15, verso 7. Se vocês estão em mim, se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis tudo o que quiserdes e vos será feito. Por que as pessoas têm tanto tempo, tanta angústia, tanta oração não respondida, tantas situações em aberto, tantas situações de dificuldade, tantas guerras e tantos conflitos? Porque elas não, primeiro, não mantêm o coração limpo. Segundo, não crê absolutamente no nome de Jesus. E ainda falha em amar uns aos outros. É tudo muito simples. Na antiga aliança tinha os 10 mandamentos, mais 613 ordenanças. No total, a lei de Moisés propunha que guardasse e se cumprisse 613 mandamentos. E eles não conseguiam. Era impossível. Porque a lei, ela não dava brecha para entendimento. Então a lei falava assim: não matarás. E não era para matar de jeito nenhum, mesmo que o cara viesse roubar alguma coisa dentro de casa, ou viesse fazer algum mal à família, o cara não podia matar, porque se ele matasse, ele pecava contra a lei. Aí quando ele matava, tinha que ir lá no sacerdote: olha, eu matei um cara que entrou na minha casa, ele me roubou, eu pequei na lei. Ele tinha que trazer uma oferta, um animal, para pedir perdão pelo pecado, que o ladrão entrou dentro da casa dele e teve que matar. Essa era a lei, não podia. Hoje não, se alguém entrar, você tem posse de uma arma e você se defender, legítima defesa, ok. Na antiga aliança não podia, era simplesmente seco: não matarás. Não existia nada, então é algo muito difícil de se cumprir. Então os homens não conseguiam cumprir a lei, ninguém conseguiu cumprir a lei, ninguém foi justificado pela lei. É por isso que veio Jesus, ele sim cumpriu a lei, ele não matou ninguém, não destruiu ninguém, amou seus inimigos, perdoou os nossos pecados, assumiu todas as nossas culpas, assumiu todas as nossas maldições, foi para a cruz, entregou a sua vida em favor de mim, ao meu favor e ao teu favor, aleluia, pagou o preço, cumpriu a lei. E Paulo vem escrevendo: o fim da lei é Cristo, acabou a lei. Agora ele diz: novo mandamento vos dou.
Amem-se uns aos outros. Ele diz em João 6,29, fazer a obra de Deus é crer naquele que foi enviado. Fazer a obra de Deus não é entrar dentro de um ativismo frenético e ficar se ocupando com as coisas. Não, fazer a obra de Deus é crer no nome de Jesus. Repete comigo, fazer a obra de Deus é crer em Jesus Cristo. É crer naquele nome, no nome poderoso de Jesus. Amém? Glória a Deus. Então nós precisamos avançar para manter esse coração limpo. E mostra-nos, a palavra vem falando de um personagem que tipifica muito a Cristo, que tipifica o homem vivendo debaixo da graça. Lá na lei, esse cara compreendeu tudo. Lá, debaixo da lei, ele compreendeu o coração de Deus. Lá debaixo da lei, ele compreendeu como é que funcionavam as coisas nos céus. Ele compreendeu quais eram as bases do trono de Deus e como que Deus ministrava ao homem. Ele compreendeu tudo. E por isso que Deus falou para ele assim, esse homem é segundo o meu coração. Por que que Davi, ele era segundo o coração de Deus? Porque desde pequeno, quando ele nasce, quando Davi nasceu, a arca da aliança não estava em Israel. Lembra da história do sacerdote Eli? O sacerdote Eli, seus filhos, Ofni e Finéias, esses homens, era a casa sacerdotal, e estava em desordem. E de repente numa batalha, eles estão perdendo uma batalha, eles acham que levando a arca da aliança, que representava a presença de Deus, que era o Shekinah de Deus, que era a glória de Deus, vamos levar a arca da aliança para o campo de batalha, para que essa arca da aliança nos dê a vitória. De repente eles perdem a guerra e os filisteus roubam a arca e levam embora. Aí depois vem o ministério de Samuel. Vem o ministério de Samuel, e mesmo que Samuel, quando ele assume o ministério, ele não traz a arca de volta para Israel. Depois de Samuel vem Saul. Saul governa quase 40 anos, ele também não traz a arca da aliança de volta. Então, quando Davi nasce, a arca da aliança não está em Israel, mas dele desde pequeno. A palavra fala no Salmo 132, que de criança ele teve um propósito. Um dia eu vou trazer a arca do Senhor, eu não vou repousar, eu não vou dar descanso enquanto eu não trazer, enquanto eu não trouxer para Jerusalém a arca de Deus. Enquanto o Senhor não repousar a sua glória em Jerusalém, eu não vou dar descanso ao meu coração e aos meus olhos, porque eu quero trazer Deus de volta para Jerusalém. Pequeno. Ou você acha que simplesmente Deus decidiu que Samuel fosse ungir ele lá no meio das ovelhas? Porque o coração dele já correspondia. Amém? Repete comigo. O coração de Davi, desde pequeno, já correspondia à expectativa de Deus. Quer ser segundo o coração de Deus? Corresponda às expectativas do coração de Deus. Quer ter um coração de acordo com o coração de Deus? Quer que Deus olhe esse homem, essa mulher, ele tem um coração segundo o meu coração. Aprenda a manter o seu coração limpo. Aprenda a crer em Jesus, absolutamente no nome de Jesus, em todo o tempo, em qualquer circunstância, sobre qualquer situação, creia no nome do Senhor Jesus Cristo. Amem-se uns aos outros e procure atender a expectativa do coração de Deus. Não vire as costas para aquilo que Deus ama. Amém? Deus ama pessoas. Glória a Deus. Deus ama pessoas. Deus ama vidas. Então, corresponda à expectativa do coração de Deus. Então, Davi tinha um coração desde criança, dizendo, eu quero trazer a arca. E quando ele assume o reinado, quando ele assume como rei, ele quer trazer a arca. Uma das primeiras coisas, ele fala assim, eu quero trazer. Ele descobre onde está a arca da aliança. E ele então traz a arca, ele procura uma forma de trazer, faz da forma errada, erra, traz um caos ali, uma situação, porque de repente ele coloca a arca em cima de um carro de bois, imitando os filisteus, e no meio do caminho um homem chamado Uzá, a arca vai cair ali, então ele toca na arca, e Deus então fere aquele homem. Por que Deus feriu Uzá? Quando você olha assim, parece uma coisa injusta, não parece injusto? O homem quis defender a arca, ele não queria que a arca caísse, mas não é isso. Aquele homem foi com sua força, com sua carne, tentando
colocar, não, ninguém vai tocar na glória de Deus, ninguém vai tocar na santidade de Deus, eu vou proteger. Quem é que homem pode proteger a santidade e a glória de Deus? Quem é qualquer homem que pode, embora ele não tivesse uma intenção ruim, a intenção dele fosse uma motivação até boa, no meio ali, de repente no reflexo, colocou a mão na arca e ele foi fulminado. Por que ele foi fulminado? Porque ele foi com a força dele, com a força humana. Com a força humana ninguém vai conseguir agradar a Deus, amém? Humanamente falando, ninguém tem poder, capacidade e força para agradar a Deus, para atender aquilo que Deus quer. Ninguém pode. Por isso que veio a graça de Deus. É a graça, é o favor de Deus que nos qualifica para atender as expectativas do coração dele. Não é na minha carne, não é na minha força, não é no meu intelecto, é na sabedoria que vem do alto. Amém? E por que aquele homem foi ferido? Porque tem uma passagem que fala assim, ele é Pérez Uzá. Aquele lugar foi chamado como Pérez Uzá, quer dizer, aquele que abriu uma brecha. Porque dentro da Arca da Aliança estavam escondidos todos os pecados que Israel havia cometido. Lá dentro estava o quê? O maná que caiu do céu. Aquele maná deixava eles alimentavam eles fisicamente, aquele maná gerava saúde para eles. Eles estavam andando no deserto 40 anos, ninguém estava com a perna inchada, não tinha varizes, ninguém estava nenhum manco, não tinha canceroso, não tinha nada, porque eles comiam o maná, o pão vivo, e aquilo deixava eles, além de sustentá-los fisicamente, deixava eles completamente saudáveis. E de repente, um dia eles falam assim, esse pão é vil, esse pão é desprezível. Nós estamos cansados de comer o maná. E eles pecam contra a provisão de Deus. Aquilo que representava o pecado contra a provisão de Deus. Deus fala assim, pega o maná, coloca num pote de ouro e coloca dentro da arca. Eles pecaram contra a minha provisão. De repente, eles pecam contra a autoridade de Deus representada por Arão. Então eles pecam, porque um dia Arão foi escolhido como sumo sacerdote. E de repente eles começam a criticar o sacerdócio de Arão. Por que só Arão pode falar com Deus? Por que Arão é um sumo sacerdote? E começou uma rebelião ali, uma rebelião contra a autoridade de Deus na vida de Arão. Eles começam a questionar, e Deus então fala assim, pegue 12 varas. Das 12 tribos de Israel, representando as 12 tribos de Israel, a vara que florescer é essa que eu escolhi, é esse homem que eu vou falar, é através dele que eu vou usar, é esse que é o escolhido. E a vara de Arão floresceu. Aquela vara foi colocada dentro da arca, porque representava o pecado contra a autoridade de Deus. Um dia eles pecaram contra a lei, eles não conseguiram cumprir a lei, então as pedras da lei, as 2 tábuas da lei foram também guardadas dentro da Arca da Aliança, porque os homens não conseguiram cumprir os mandamentos. Então tudo aquilo que representava pecado estava dentro da arca. E quem que era a arca? Representava quem aquela arca? Jesus Cristo. A arca é a tipologia de Cristo na antiga aliança. Então eles pecaram contra a provisão de Deus, pecaram contra a autoridade de Deus, pecaram contra a palavra de Deus, e tudo aquilo que representava o pecado foi colocado dentro da arca, que representava Jesus, e Deus mandou colocar uma tampa por cima de propiciação, chamada propiciatório, para dizer assim, dos seus pecados eu jamais me lembrarei, eu jamais me recordarei. Fecha isso, sela e joga no mar do esquecimento, não quero me lembrar dos pecados do povo. E quando a arca balança no carro de bois e Uzá vai tocar a mão, ele abre a tampa da arca, ele coloca para fora o pecado do povo. E quando ele coloca para fora o pecado do povo, ele é ferido, ele é morto. Isso não te faz lembrar que quando as pessoas estão aí pregando doutrinas, pregando palavra de juízo, pregando condenação, pregando exortação, está gerando maldição em cima das pessoas? É isso que aconteceu. Está cheio de Pérez Uzá nos púlpitos das igrejas. Está cheio de gente condenando, está cheio de gente contaminando o coração das pessoas. As pessoas entram dentro das igrejas e saem piores do que entraram, porque elas saem condenadas. Não, Jesus já esqueceu. Jesus já apagou todos os pecados, todas as iniquidades. Ele esqueceu, ele levou por mar do esquecimento. E Deus, quando te olha, ele olha sobre a ótica da cruz, para não recordar nunca mais dos seus pecados. Amém? Entenderam por que Uzá morreu? Foi na força do seu braço. E na força do seu braço, ele abriu uma brecha na Arca da Aliança que mostrava os pecados do povo que estavam lá dentro e para Deus estava esquecido. Ei, não fique recordando dos seus pecados, não fique recordando dos pecados de ninguém. Existem doutrinas horríveis por aí,
que diz assim, nós vamos fazer aqui a regressão da sua vida. De onde você veio? Ele fica lá anotando o pecado de geração em geração, gerando maldição. Isso é destrutivo. Deus não se lembra dos seus pecados, amém? Porque Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Repete comigo, Jesus é o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. Então ele fica recordando o pecado. Deus não recorda de pecado. Deus não fica se lembrando do pecado. Não, Deus não lembra do pecado de ninguém, porque a conta foi paga. Jesus pagou a conta. Jesus pagou mais do que você devia. Ele foi a oferta acrescida diante de Deus. Glória a Jesus por isso. Então Davi erra tentando trazer a arca, mas ele não desiste. Então ele aprende que a arca devia ser trazida com adoração. Então ele manda os levitas, manda os sacerdotes. Ele traz a arca para Jerusalém. Ele traz a glória de Deus de volta. Aleluia. Por isso ele era o homem segundo o coração de Deus. Amém. Não é na sua força, não é na força do seu braço, não é se sentindo acusado, culpado. Por favor, em nome de Jesus, tenha um coração limpo diante de Deus. Amém. Abra mão de toda preocupação, às vezes a ansiedade, a preocupação excessiva com dinheiro, a preocupação excessiva com as contas que tem que pagar, a preocupação com os filhos, a preocupação com a saúde, a preocupação com como é que vai ser o próximo governo do Brasil, a preocupação com o que se vem. Aí as pessoas, você pode ver que as pessoas enchem a sua vida de preocupações, e as preocupações que elas fazem, elas turbam o coração, e uma pessoa com o coração turbado não recebe resposta de Deus. Corações limpos, corações alegres, pessoas felizes são atendidas por Deus. Por favor, fique feliz, aprenda a ser feliz, decida ter paz. Sabia que a paz é uma decisão? Repete comigo, paz é a minha decisão. Decida ter paz. Os nossos pensamentos são completamente atacados. O tempo todo os nossos pensamentos são atacados com preocupações. Ah, e aquela situação, aquela causa na justiça. Ah, e aquela conta. E o dinheiro para aquilo, o dinheiro para aquilo outro. E fulano que está vindo para resolver uma situação e vai preocupando. As pessoas não dormem à noite. Elas não dormem, sabia disso? Elas ficam preocupadas. Elas vão reclinar a cabeça e não conseguem dormir. Só que a palavra fala no Salmo 128. E o Senhor dá aos seus enquanto eles dormem. Por favor, vá dormir. Meu Deus, durma em nome de Jesus. Eu oro em nome de Jesus que toda insônia seja repreendida desse lugar em nome de Jesus. Durma, querido. Vamos ler esses salmos, acho que é Salmo 127. Falei 128, quero corrigir aqui. Salmo 127, abre a sua Bíblia aí. Salmo 127. Olha só, esse salmo aqui é para você ficar tranquilo, que é como Deus trabalha. Primeiro ele fala assim, se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste. Aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Entende? Nós não precisamos ficar com o coração pesado por nada, porque é o Senhor quem edifica as nossas casas, amém? É o Senhor quem guarda a nossa cidade, a nossa casa, a nossa vida. Tem gente tão preocupado com a segurança, preocupado, aí vai fazendo seguro disso, seguro daquilo, seguro de carro, seguro da casa, seguro até das roupas que vestem, vai seguro de tudo, preocupado, ansioso. Não, é o Senhor quem guarda. Se Deus não guardar, não adianta você ter seguro de nada. Sabia disso? Eu tenho que confiar, é crer isso, é crer no nome poderoso de Jesus Cristo. Eu creio no nome dele, o nome dele me guarda, me protege, me abençoa, me prospera, me cura. O nome dele eu tenho tudo, amém?
Então eu não preciso estar ansioso. Por isso que Jesus disse lá em Mateus 6:25, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não andei ansioso por nada. Quem é você se você não pode tornar um fio de cabelo preto em branco? Aliás, hoje em dia pode, né? Só pintar. Mas naturalmente falando, você não pode mudar nada. Você não pode aumentar nem diminuir a sua estatura. Se ele cuida das aves, cuida das flores do campo, que se vestem excelentemente, com toda a exuberância. Nem Salomão se vestiu como as flores do campo, disse Jesus. Por que ele não vai sustentar você e a sua casa? Por que ele não vai abrir as portas? Por que ele não vai promover negócios milionários na tua vida? Por que não? Ele não poupou o seu próprio filho, antes nos entregou. Então ele nos dará juntamente com Jesus todas as coisas que nós precisamos. Então, em nome de Jesus, remova a preocupação do seu coração. Para ter um coração segundo o de Deus, mantenha ele limpo, sem preocupação. Ame as pessoas, mantenha o coração limpo e busque a glória de Deus. Ame a presença de Deus, deseje a presença de Deus. Amém? Por que Davi queria que a arca voltasse para Jerusalém? Existe uma razão. Qual é a razão? Era simplesmente porque era a glória de Deus? Era simplesmente porque representava o Shekinah de Deus? Não. Porque Davi sabia que aquela arca, ele entendia que aquela arca era redenção e remissão de todos os pecados. Aquilo tipificava, ele via Jesus. Davi lá, 1000 anos antes de Jesus aparecer, ele já via Jesus. Ele sabia que ele podia olhar para aquela arca e olhar diante de Deus assim: Senhor, me julga segundo a minha retidão. Senhor, me julga segundo a minha justiça. Senhor, me julga segundo a minha santidade. Agora, ele era justo? Ele era santo? Não. Ele era puro? Não. Ele sabia que ele não poderia promover nada disso na vida dele. E que graças a Deus, aquela arca representava a misericórdia, a redenção, a remissão. Aquela arca era a presença, era o Cristo manifesto na vida dele. Por isso que eu quero a graça. Em outras palavras, eu quero viver na graça. E hoje tem gente querendo voltar para a lei. Misericórdia. Amém? Os irmãos, assim, não volte para a lei. Mergulhe na graça em nome de Jesus. Esse era o desejo de Davi. Por que Davi foi segundo o coração de Deus? Graça. Ele desejava, amava, aspirava e ansiava pela graça. É por isso que ele falou assim: bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa pecados. Bem-aventurado é o homem que Deus imputa justiça, independente das suas obras. Amém. Quantos recebem essa palavra por fé? Amém. Fique de pé, deixa eu orar por você. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Que essa palavra te ensine a manter um coração puro diante de Deus. Coração sem ansiedade, sem preocupações, sem angústias. Em nome de Jesus, vamos promover a paz, promover a comunhão, a alegria em nome de Jesus. Isso não quer dizer que nós vamos nos associar com aquilo que é errado. Não, que é errado, é errado. Está errado, mas a gente vai falar: não concordo, não aceito, mas eu tenho paz. Não concordo, não aceito, mas eu te amo. Não concordo, não aceito, mas eu vou orar por você. Entende? Nós não vamos ser coniventes com erros, coniventes com nada que é desagradável a Deus. Nós não vamos ser coniventes com essas coisas, mas nós vamos combater isso na nossa... Entenda esse combater, nós não vamos nos associar. Eu não gosto de ideologia de gênero. Como é que eu vou aceitar a ideologia de gênero? Mas eu não vou fazer disso a guerra com essas pessoas. Eu vou deixar de amar essas pessoas. Não vou deixar de amar essas pessoas em Cristo. Eu não gosto dessa ideologia. Defendo que essa ideologia desapareça, mas eu não vou fazer disso um coração ressentido, raivoso. Não vou sair daí pegando armas para dar tiro em todo mundo, que achar que está na ideologia. Não, eu vou amar essas pessoas, eu vou orar, vou profetizar contra sim, para que não haja prosperidade. Mas eu não vou manter mágoas no meu coração, vou manter meu coração limpo. Amém? Entende isso, querido? Glória a Deus. Então mantenha o seu coração limpo. Um coração limpo, um coração em confiança, é segundo o coração de Deus. Então curva a sua cabeça, comece a desejar a presença de Deus. A desejar, agradeça pela graça de Deus. Deus não se recorda de nenhum dos seus pecados. Deus não fica anotando pecados, porque todos eles foram perdoados. Em Jesus Cristo nós recebemos a plena e completa remissão de todos os nossos
pecados. Então, se alguém pecou contra você, perdoe em nome de Jesus. Se você pecou contra alguém, libere, peça perdão primeiro a Deus, aí e depois, se você puder, lembra dessa situação diante de Deus e peça perdão a essa pessoa. Mas não fiquem com relacionamentos quebrados, não fiquem com corações ressentidos. Nós precisamos manter o nosso coração em paz e em alegria, porque se pedirmos alguma coisa para Deus e o nosso coração está limpo, Ele vai nos conceder. Tenha uma vida de orações respondidas em nome de Jesus. Deus não quer que você carregue 10, 20, 30 anos de orações não respondidas. Misericórdia. Ora de manhã para de tarde ser atendido. Esses dias eu orei com a Nizinha. Algumas horas depois a resposta brotou. Como é gostoso isso, querido. Como é gostoso viver nesse lugar, na maravilhosa luz, na graça de Deus. Tantos testemunhos eu estou vendo aqui na igreja. Valéria veio da Alemanha para cá, em alta temporada. Impossível achar um lugar para morar. Deus colocou ela num apartamento excelente, de acordo com o coração dela, uma facilidade de negociar e tudo deu tudo certo. Está lá. Glória a Deus. Isso, esse é um lugar de orações respondidas. Esta é uma casa de luz, casa de Deus. Ministério Aprisco não prega lei, não prega condenação, não prega regimentos, doutrinas. Não, nós pregamos o Evangelho da graça de Deus. Nós estamos protegendo o corpo de Cristo. Eu lembro de um homem na Nova Aliança chamado José de Arimateia. Quando ninguém queria colocar a mão no corpo de Jesus, ele falou assim: esse corpo é meu. Deixa eu cuidar do corpo de Jesus. Aquele corpo estava todo dilacerado, ferido, machucado, exposto às feridas. Horrível estava o corpo de Jesus, maltratado, machucado. Ele falou: não, esse corpo é meu, eu sei quem é, de quem é esse corpo, eu sei que esse corpo precisa ser cuidado, eu sei que esse corpo precisa ser guardado, porque daqui 3 dias, Jesus vai precisar desse corpo. Está feio, está machucado, está ferido, está rasgado, mas dá ele para mim. Deram o corpo para José de Arimateia. Ele pegou o linho mais caro que existia na terra, envolveu o corpo de Jesus, pegou lá um sepulcro que ninguém havia sido sepultado, falou: não, eu vou guardar esse corpo aqui, e guardou o corpo de Jesus. 3 dias depois, Jesus veio naquele corpo e ressuscitou. Graças a Deus por José de Arimateia. Aleluia. E aqueles que pregam a graça de Deus são os José de Arimateias do presente século. Porque você olha para a igreja está ferida, machucada, maltratada, cheia de leis, de dogmas. Os coaches tiraram o lugar dos pastores. É tanto ensinamento errado que não tem nada a ver com o evangelho. É tanta campanha, é tanta profetada. Estão, manipulando os dons como se fossem dons do Espírito. E a pura feitiçaria, uma coisa horrível está acontecendo com o corpo de Cristo, que é a igreja. Mas quem está pregando a graça de Deus, dizendo assim: não é isso, não vou desprezar a igreja, eu vou pregar a graça de Deus, porque quando eu prego a graça de Deus, eu estou sendo como José de Arimateia, envolvendo o corpo de Cristo num linho puro, branco da graça de Deus, e guardando esse corpo para ser ressuscitado, regenerado, porque assim como ele é, nós seremos. Amém? Seja um José de Arimateia, pregue a graça, envolva a igreja nos mantos da graça, sem justiça própria, sem doutrinas, regras, sem acusação. Não, graça de Deus. O mandamento é crer no Senhor Jesus Cristo.
O mandamento é: amem-se uns aos outros. É só isso. Não existe outras coisas. É só isso. Creia no nome do Senhor Jesus e amem-se uns aos outros. Isso é estar nos mandamentos. E você mantendo seu coração limpo, em confiança, tudo que você pedir, Ele vai te dar. Amém? Então vamos adorar a Deus com essa certeza, com essa alegria. Aleluia. Adorem o Senhor. Senhor, te amo mais que o ouro, prata, mais que a mim, Senhor, te amo. Adorem a Deus, queridos, adorem o Senhor. Mais que o ouro, mais que o ouro, prata, mais que a mim, mais que a mim, Senhor, te amo, Senhor, te amo, mais que o ouro, mais que o ouro, prata, mais que a mim, mais que a Senhor, te amo, Senhor, te amo. Glória a Deus. Você trouxe seu dízimo, sua oferta, quando adorando, sai do seu lugar. Mais que com alegria em nome de Jesus. Mais que o ouro, prata, mais que a mim, mais que a mim, Senhor, te amo muito mais. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por tua graça. Obrigado por esse ensino, Pai. Está nos guardando, nos preparando para o melhor. Obrigado pela graça. Obrigado pelo Evangelho revelado, Jesus. Obrigado por essa palavra que nos deixa seguros e abençoados. Oh, levante as suas mãos aos céus e agradeça a Deus pela palavra da graça. Muitos gostariam de ouvir esta palavra, mas ainda não chegou a eles a revelação. Não chegou a eles, estão em aflitos, tentando achar solução para tudo. Estão pregando regras, doutrinas, estão pregando fórmulas para eles. E a solução é somente o amor. A solução é a graça de Deus. Então, levante as suas mãos e comece a adorar a Deus, em nome de Jesus. Mais que o ouro, prata, mais que a mim, mais que a mim, Senhor, te amo, Senhor, te amo, mais que o ouro, prata, mais que a mim. Obrigado, Jesus. Pai, queremos te agradecer, te adoramos, Pai. Eu quero abençoar, Senhor, essas vidas, despedindo-nos debaixo da tua paz, da tua graça,
a sua bênção em nome do Senhor Jesus. Você tem uma quinta-feira, sexta, final de semana abençoados em nome de Jesus. Domingo às 10 estaremos de volta. Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, aleluia.